Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, o Brasil não está precisando só de reforma da Previdência, de reforma econômica, de reforma fiscal e de uma reforma política. A reforma mais importante que esse país cobra, que o país exige, é a reforma social. É a reforma onde o cidadão que mora no campo, no sertão, especialmente do Nordeste, não tem felicidade. Ele não vive, ele vegeta na miséria, na fome, na incerteza, amanhecendo o dia sem ter como acender o fogo porque não tem o que comer. Essa é a principal reforma deste país, que o Partido dos Trabalhadores não tirou o homem do campo, a família do campo, da miséria em que eles sempre viveram. Venho para o semiárido do Nordeste, viagem pelo semiárido, vejo o tamanho da tristeza, da pobreza, da falta de tudo, onde ninguém tem o mínimo de dignidade para sobreviver. Necessário se faz que o Ministério Público Federal, eu estou falando Ministério Público Federal, porque o Ministério Público dos Estados não funciona, a polícia dos estados não funciona para fiscalizar governo. Para fiscalizar governo corrupto, prefeito corrupto, prefeituras corruptas, tem que ser o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. O dinheiro das prefeituras não são revertidos, aplicados para o bem do povo, para o bem da sociedade. O dinheiro é desviado para o capital privado do prefeito, dos políticos, dos vereadores, dos deputados, que trazem as emendas, mas racham com o prefeito. O país não é sério. Quem mora no sertão vive abandonado, senhor presidente da República. Se existem palafitas, favelas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, nas grandes capitais, quantos bairros miseráveis, palafitas miseráveis, favelas miseráveis, crianças criadas na promiscuidade por falta de uma escola de tempo integral. Porque ele veio lá do interior, lá daquela cidade onde o prefeito daquele município não faz um poço tubular, não faz um campo de irrigação, para que aquela família, para que o sindicato rural tenha uma estrutura para levar o seu povo para produzir, para trabalhar, para ganhar o pão com dignidade. Reforma social, presidente Bolsonaro. Depois dessa reforma da Previdência, do INSS, faça a reforma social. Tire o povo do sertão da miséria. Devolva aos pobres que estão nas palafitas e favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, de Belo Horizonte, de Brasília, para o seu habitat, lá para o seu município. Dê a ele a condição de vida. Traga-os para a margem do rio, faça transbordo de cidades e de povo e dê ao povo dignidade, honorabilidade, para ir plantar, produzir na margem do rio. Presidente Bolsonaro, o rio Parnaíba, que divide o Piauí com o Maranhão, ou que une o Piauí ao Maranhão, são 1.600 quilômetros de extensão, mais distante do que de São Luís para Fortaleza, passando por Teresina. Totalmente desabitado. As margens desabitadas, terras nobres, ricas, sem ter nada na margem do rio. E o povo passando fome e miséria no semiárido nordestino. Por quê? Por falta de uma política social digna, inteligente, competente, voltada, direcionada para a família do campo, do homem pobre,
daquele que nasce na caatinga, onde não tem nada, só tem mandacaru, pedregulho e lagartixa. Como esse homem pode continuar vivendo ali? Por que o imperador não tirou o povo lá da zona seca, da zona tórrida, do semiárido e levou para a margem dos rios? Por que Getúlio não fez? Por que Juscelino não fez? Eu vou até por que a Revolução de 64 não fez? Por que o PT e o Lula não fizeram? Por que não tiraram o povo da miséria, do campo, da caatinga e levaram-nos para as margens do Parnaíba? 1.600 quilômetros de extensão, totalmente desabitadas, água em abundância, terra nobre em abundância e nada produzindo e o povo na miséria. Senhor, isso é de uma ignorância cavalar. O que falta? Gente com tirocínio, com inteligência, com criatividade, que diga, meu Deus, eu não vou mais deixar esse povo morrer de fome no semiárido. Vamos trazer essas famílias para a margem do rio. É melhor do que tentar levar o rio até eles. Isso é muito ignorante. Essa história de fazer canais para levar água para distância, como esse aí do Nordeste, para levar água do São Francisco, já roubaram 9 bilhões, quero mais 3 bilhões para roubar mais e nunca terminaram o canal do São Francisco. Com esse dinheiro, levaria as cidades e o povo para a margem do São Francisco. Com esse dinheiro, constrói-se cidade, casas do Minha Casa Minha Vida e leva as famílias para a margem do Parnaíba. Aí sim, com canal de irrigação, com terra nobre para produzir. Ah, mas o nordestino, o piauiense não gosta de trabalhar. Mas o cearense trabalha. O cearense trabalha. Então cria um consulado no estado, vai buscar colônias de japoneses e põe na margem do rio, para ensinar a plantar fruticultura, legumes, verduras, para fazer a piscicultura, apicultura, desenvolver a riqueza, gente. Como é que no Nordeste tem rios perenes e tem gente pobre? Presidente Bolsonaro. Tem gente morando na margem do rio pobre, um casebre na margem do rio. Por quê? Porque não tem planejamento de resultados, não tem programa de desenvolvimento social. Os prefeitos afanam, o nome é lindo, afanam, porque eles fazem roubar mesmo o dinheiro, senhor presidente. O dinheiro das prefeituras, senhor presidente. Na maioria das prefeituras, ele é literalmente roubado, desviado, para fazer patrimônio para o prefeito e para a sua família e para a sua gangue que se mantém no poder. Porque aqui no Nordeste, presidente, tem gangues no poder. Eles não saem, eles compram o pobre, a miséria do pobre para se manter no poder. O que falta? Um programa social federal. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal fiscalizar com rigor o fundo de participação dos municípios, tornar obrigatório que 20% do fundo tem que ir para poços tubulares, campos de irrigação, para dar condição de vida à pobreza a trabalhar, para acabar com o êxodo rural do Nordeste, para que nordestino não saiam mais da miséria para uma miséria pior, que são as palafitas e as favelas das cidades grandes. Reforma social, presidente Bolsonaro. Aplicação do dinheiro do município para o povo do município. Os prefeitos acham que o dinheiro é para eles. Não, o dinheiro é do povo, ele tem que servir ao povo com projetos sociais para gerar riqueza, gerar trabalho, gerar renda para as famílias do sertão produzirem e não mais saírem mendigando em pau de arara, caminhões pau de arara, como o Lula saiu do Nordeste para São Paulo e outros saem em busca de trabalho, em busca de emprego. Reforma social, presidente Bolsonaro. Ele é tão importante e até mais séria do que a reforma da Previdência, porque é a reforma que vai cuidar da vida do cidadão, da família, das crianças abandonadas no sertão desse Nordeste. É o nosso comentário de hoje.
prometendo voltarmos domingo tratando de temas sérios, relevantes e voltados para o desenvolvimento do país. Muito obrigado. Tchau.